o anjo que até Miguel e Lúcifer temem o céu. Na sua vastidão insondável, guarda segredos que ultrapassam a compreensão humana. Entre todos os mistérios, um deles se destaca pela força e pelo temor que inspira. A existência de uma criatura tão sublime, ao mesmo tempo, tão terrível, que até mesmo o arcanjo Miguel, comandante das hostes celestiais, e Lúcifer, o portador da luz que ousou desafiar o Criador, se curvam diante de sua presença. Essa criatura é conhecida como Azrael, o anjo da morte, a personificação da transição entre a vida e a eternidade. O nascer dos anjos e a ordem celestial, desde os primórdios, os anjos foram moldados pelo sopro divino para cumprir papéis específicos dentro da criação. Segundo os livros de Enoque, Jubileus e outros apócrifos, eles surgiram antes mesmo da matéria, antes que as estrelas brilhassem no firmamento. Foram concebidos como administradores da ordem cósmica, alguns controlando os ventos e tempestades, outros mantendo o equilíbrio dos mares e dos céus, e muitos destinados a guardar as nações humanas que ainda nem existiam. A tradição mística descreve que cada ordem de anjos carrega em si um reflexo da luz divina. Os serafins ardem em chamas eternas diante do trono, os querubins guardam os segredos do conhecimento, e os tronos sustentam a justiça divina. E acima de todos eles, os arcanjos mais poderosos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, são pilares da ligação entre o mundo celestial e o terreno. Mas existe um anjo que não pertence a nenhuma dessas categorias comuns. Sua função é tão singular e inevitável que o torna único. Azrael, o anjo da morte. A função inevitável enquanto Miguel combate, Gabriel anuncia e Rafael cura. Azrael não luta, não consola, nem cura. Seu papel é outro: marcar o início e o fim de cada existência humana. Nos registros judaicos, islâmicos e cristãos primitivos, ele aparece como responsável por registrar o nome de cada ser vivo em um imenso livro celestial. Quando esse nome se apaga, significa que a vida chegou ao fim, e ele é quem recolhe a alma para o destino que lhe foi designado. Azrael não é temido por violência ou poder de destruição, mas pelo simples fato de ser inevitável. Até mesmo os anjos que presenciam guerras cósmicas se inclinam diante dele, pois compreendem que sua função ultrapassa a força militar ou a rebelião. Ele é a própria ponte entre a vida e a eternidade. Aparições nos textos antigos no Islã. Azrael é chamado de Malik al-Maut, o guardião da passagem final. Em tradições judaicas místicas, sua imagem está ligada a um corpo colossal, repleto de milhões de rostos e mãos, cada um conectado a uma alma viva. Quando um desses rostos desaparece, a vida correspondente também se extingue. Essa descrição mostra a dimensão aterradora de sua missão. Azrael não apenas executa a morte, mas está estruturalmente conectado à vida de cada criatura. Alguns relatos o descrevem presente em momentos decisivos da história humana, como na crucificação de Cristo, não para intervir, mas para registrar a passagem de um dos maiores mistérios da fé. Ele aparece como uma testemunha imparcial da vontade divina, lembrando que até o Filho encarnado experimentaria a transição entre vida e morte. A origem do medo, mas por que até Miguel e Lúcifer o temem? A resposta está na natureza de sua função. Miguel é o líder militar do céu, mas nem ele pode se opor à ordem inevitável da morte. Lúcifer, em sua rebelião, acreditava poder rivalizar com o Criador, mas também reconheceu em Azrael um poder que nem mesmo ele poderia desafiar. Pois Azrael não age por vontade própria. Ele é o cumprimento direto e perfeito do decreto divino. A tradição islâmica conta ainda uma narrativa impressionante. Quando Deus criou a morte como uma entidade separada, ordenou que os anjos a contemplassem. A visão foi tão avassaladora que todos desmaiaram por 1000 anos. Ao despertarem, entenderam que a morte deveria ser submetida a Azrael,
e assim ele se tornou soberano até sobre ela. Azrael e o fim dos tempos. As tradições apocalípticas também falam do papel de Azrael no dia do juízo. Dizem que, após a ressurreição dos mortos e separação entre justos e condenados, a morte se manifestará em forma de um carneiro. Então, Deus ordenará que seja abatida diante do paraíso e do inferno, simbolizando o fim da própria morte. Nesse momento, a eternidade será estabelecida e a missão de Azrael terá sido cumprida. Até lá, porém, ele continua sendo o guardião da transição. Seu poder não é arbitrário, mas expressão da justiça divina. Ele garante que nenhuma alma se perca, que nenhuma vida se prolongue além do que foi determinado e que nenhuma partida aconteça antes da hora. A verdadeira face de Azrael por tudo isso. Azrael não deve ser visto como cruel ou sanguinário. Sua imagem aterradora existe apenas porque os homens temem aquilo que não compreendem, a passagem entre a vida e a morte. Na verdade, ele é um símbolo de equilíbrio, de ordem e de cumprimento do ciclo cósmico. Sua presença assegura que o fluxo da existência siga conforme a vontade do Criador. E talvez seja exatamente essa imparcialidade, essa fidelidade absoluta à ordem divina, que o torna tão respeitado e temido. Pois, diante de Azrael, até Miguel, o guerreiro celeste, e Lúcifer, o anjo rebelde, reconhecem a verdade que nenhuma criatura pode negar. A vida sempre caminha para a eternidade, e a morte é apenas o portal que conduz a esse destino.